Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos agora aqui conhecer um pouquinho da estante do pacote, bora lá? Oi pessoal, eu sou o Rafael Caneco, o pacote por trás do pacote de textos. E eu tô aqui para mais um vídeo novo para vocês. E esse vídeo é um pouco diferente dos outros, eu acho que esse é o vídeo mais espontâneo que eu vou fazer por aqui. Então, nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho da minha estante para vocês. E aproveitando esse contexto de Copa do Mundo, vou mostrar o quê? A minha parte de literatura nacional prosa, tá bom? A parte de prosa da minha literatura nacional para vocês, apresentar o que é que eu tenho por aqui. Claro que nem todos os livros eu li, provavelmente nem todos os livros estarão aqui na minha estante, porque tem alguns que ainda podem estar em caixa. Eu estou de mudança, então tem muito livro ainda em caixa, tem alguns livros que estão emprestados, tem livros que estão em outros locais, que está principalmente na pilha de livros enviados do pacote de textos, que aí eu separo em outra seção da estante, mas o que der eu vou mostrando aqui para vocês e a gente vai conversando um pouquinho, eu vou apresentando para vocês o que é que eu tenho por aqui, tá bom? E aí eu já aproveito já para explicar porque que na foto do vídeo eu tô com a camisa e aqui eu tô com outra. Eu tinha gravado outra versão desse vídeo, na hora de editar eu vi que não tinha ficado muito legal, então eu resolvi fazer uma nova versão e aí eu tô com outra camisa e eu não vou gravar outro vídeo não, vai ser com essa aqui mesmo. Por isso que eu digo que esse é o vídeo mais espontâneo que vocês vão ver por aqui, porque não tem roteiro pronto. Eu vou mostrando aqui, vou desenvolvendo o texto a partir do momento que eu for mostrando para vocês. Então bora lá, sem mais delongas, apresentar um pouquinho aqui da parte de literatura nacional prosa do pacote para vocês. Bom pessoal, como eu falei, eu tô de mudança, ainda tô montando aqui minha casa, as coisas estão meio provisórias. Aqui é a estante que era da sala do pacote de textos, eu trouxe para cá. Então o apartamento aqui para onde eu tô mudando tem essas tomadas aqui na parede, então quem sabe no futuro essas tomadas desaparecerão para não atrapalhar aqui os livros, para não correr muito perigo, né? Mas vamos aqui. Para quem não sabe, eu divido minhas estantes em parte de literatura estrangeira, que fica para lá. Literatura nacional, tudo isso falando em prosa, tá? Aí eu tenho outras seções que é para poesia, teatro, crítica literária, escritas, enfim. E aí vai mudando um pouquinho. Tem também parte de... Aí vai para além da literatura, vai para a parte de história, direito, que eu sou formado em direito, minha esposa também. Então tem um pouco disso também. E tem outros assuntos diversos. Mas aqui hoje, especificamente, eu vou falar de literatura nacional, aproveitando esse contexto de Copa do Mundo, né, Brasil, a gente aqui na torcida pelo Hexa, e falar um pouquinho da minha estante do que eu tenho de literatura nacional. Como eu falei, nem tudo eu li, na verdade, muita coisa eu não li ainda, mas aqui é o que eu tenho. Então vamos lá começar. Eu não vou, claro, falar detidamente sobre todos os livros, mas eu vou falar o que dá para eu falar. Esse livro aqui foi um livro que eu ganhei na última edição da Flip. Eu ganhei direto da autora Cláudia Pucci Abraão. A última edição da Flip que eu fui foi em 2019, presencial, aí depois teve 2 edições virtuais, e aí agora em 2022 eu tentei e não consegui, infelizmente, mas em 2023 estaremos lá. Caio Fernando Abreu, aí aqui eu tenho uma parte do que eu tenho da Socorro Racioli, e aqui tá faltando, né, não sei se vocês conseguem ver aqui os livros, né, os títulos e tal, Socorro Racioli. Eu tenho também o livro dela, o Cabeça do Santo, que como eu falei não está aqui, está na parte dos livros que foram enviados pelo pacote de texto, depois eu posso até mostrar ali na outra estante. Passando pela Socorro Racioli, né, a gente tem Zé de Alencar, clássico Zé de Alencar, autor cearense também, além da Socorro Racioli, já temos aqui 2 autores cearenses e temos vários outros, vocês vão ouvir aqui na minha explicação. Lucila, 5 Minutos a Viuvinha, Tio e Senhora, livros que eu li há muito tempo. Da Angela Alienati também, que eu comprei na Flip 2019 quando eu fui. Eu encontrei com ela lá, comprei esse livro direto dela, Contos, Crônicas e Reflexões, da Angela. Aí eu tenho o Rubem Alves, 2 livros do Rubem, aliás, 3 livros do Rubem Alves, inclusive um sobre futebol levado a riso. Tem o livro da Paula Anacaona, o livro do Wallace Andrade, obras do Mário de Andrade. Aqui Marçal Aquino, eu adoro esse livro dele. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Esse livro aqui, ele tinha uma jacket, uma mini jacket, eu acho, que ficava aqui,
falando é o livro que inspirou o filme, tal, mas eu tirei porque, enfim, né, o livro vai muito mais além do filme. Outro livro do Marçal Aquino, O Invasor. Aqui é a Adriana Araújo, sou a mãe dela. Uma biografia e tal, a história da menina que lutou para caminhar, desafiou preconceitos e mudou a minha vida. Isso aqui tem um motivo especial para eu ter esse livro foi comprado pela minha esposa, sobre uma menina que ela tem alguns problemas, uma malformação congênita na mão, ela não tem todos os dedos e escolhe ser médica, e aí a mãe tem um problema muito grande para comprar a luva cirúrgica para a filha dela usar, então a gente comprou por motivos pessoais, né? Aqui da Maria Luísa Artesi, uma escritora também cearense, fez curso comigo de escrita criativa, que a Luísa Azevedo, outro da Luísa Azevedo, e aqui eu chego ao Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, quem não começou a ler e se apaixonou pelos livros do Pedro Bandeira, talvez não tenha começado certo. Mentira, tô brincando, mas aqui é o Droga de Americana. Esse livro também eu adquiri na FLAC 2014, também não, porque eu ainda não falei sobre isso, mas esse livro eu adquiri na FLAC 2014, era uma festa literária de Aquiraz. Aquiraz é uma cidade pertinho aqui de Fortaleza, teve essa festa literária que teve muita gente boa por aqui. O Pedro Bandeira foi um dos convidados, e eu comprei esse Droga de Americana direto com ele, sobre os caras, não sei quem se lembra aqui dos caras, e aí eu falo dos outros livros dele para ver se vocês se lembram. Tinha a Droga da Obediência, a Droga do Amor, Pântano de Sangue, eu acho que Marca de uma Lágrima também era dele, se eu não me engano, tinha um Anjo da Morte, enfim, os caras me formou como leitor. Sim, Pedro Bandeira, e inclusive eu fiquei muito feliz e continuo muito feliz até hoje porque esse exemplar foi autografado pelo Pedro Bandeira para mim. Pedro Bandeira, para quem não sabe, ele é muito presente nas redes sociais, ele faz uns posts muito engraçados, ele tem aquela cara de velhinho muito legal, eu acho muito, muito boa a cara do Pedro Bandeira, e ele tem muito post, ele faz live, ele é muito presente aqui, então quem quiser, eu acho que o perfil dele é Eu Pedro Bandeira, no Instagram pelo menos. E aí eu vou para Thiago de Barros, Lima Barreto, outros do Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor que por muito tempo ele ficou relegado, né? Era pouco falado, mas hoje em dia finalmente, ainda bem, ele está sendo redescoberto, rediscutido. Muito da obra dele tem sido falada. Aqui temos Clara dos Anjos, alguns contos escolhidos dele. E mais outro livro aqui, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem outro livro também que já foi enviado pelo pacote de textos, que não está aqui, como eu falei já. Não vou ficar repetindo isso, tá, pessoal? Para não ficar soar repetitivo. Aqui tem outro cearense, Juarez Barroso, que foi o prêmio Zé Lins do Rego. Ele é da década de 50, 60, se não me engano. Mundinha Pacheco e o resto do pessoal. Tem aqui também o livro do Tony Belotto, da última vez que ele esteve aqui em Fortaleza. Da última não, mas de uma vez que ele esteve aqui em 2022, eu comprei esse livro dele e peguei autógrafo também, foi agora, em abril de 2022, né? Acho que quem viu quem acompanhou no Instagram sabe. Eu sou fã dos Titãs, então fiquei muito feliz com esse encontro com o Tony Belotto. Aqui da Renata Belmonte, ela mandou esse livro para mim, Mundos de uma Noite Só, é o livro dela, é uma escritora contemporânea. Arthur Eduardo Benevides, Poemas de Amor a Fortaleza, outro escritor cearense, mas aqui tá no lugar errado, tá, pessoal? Já vou tirar daqui porque isso é poesia. Como eu falei, aqui é lugar só para prosa, não é para poesia. João Clímaco Bezerra, outro escritor cearense. Antônio Bivar, Contos Atrevidos. Aí eu tenho alguns livros do Rubem Braga, né? Tem esse aqui, que a Autêntica me mandou há alguns anos. 200 Crônicas Escolhidas. E aí vamos mais uma vez falar de um autor que também esteve nessa FLAC, nessa Festa Literária de Aquiraz, em 2014. Se eu não me engano, ele foi o autor homenageado, o Inácio Lola Brandão. Ele esteve aqui como autor homenageado, a filha dele, Rita Gulo, tocou na festa também. E aí eu aproveitei comprei alguns livros dele e pedi autógrafo também, porque eu sou desses, eu sou tiete mesmo, saio tietando todos os escritores que eu encontro. Peguei esse no O Homem que Odiava a Segunda-feira e o Mel de Ocara, que é um livro... Viaje Comigo por um Brasil Oculto. Ocara é uma cidade aqui no Ceará, para quem não sabe. Então, o Inácio Lola Brandão, ele esteve aqui nessa FLAC 2014, foi bem legal. Ele é um cara divertidíssimo. Ele brincou muito comigo, tanto com o meu sobrenome, como com o meu apelido. Não sei se vocês viram aqui também, ó. Rafael Pacote, este livro, babá, seu apelido misterioso. Então, ele é divertidíssimo também, assim como Pedro Bandeira. Depois vamos para outro escritor de quem eu gosto muito, acho que dá para ver por aqui, né?
Ronaldo Corrêa de Brito. Ronaldo Corrêa de Brito é um cara que é pouco falado aqui nas redes. Pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre ele. Talvez se você já tenham lido, por favor, comentem aqui, porque eu gosto muito do que ele escreve. Além de conhecer a literatura do Ronaldo Corrêa de Brito, eu conheci o Ronaldo pessoalmente também. Ele me recebeu muito bem na casa dele, recebeu a minha esposa e a minha filha. Minha filha assistiu em casa lá, não queria sair. Tomei um cafezinho com o Ronaldo, a gente conversou quase que eu não vou embora. É muito legal lá em Recife. E todos esses livros também são autografados por ele. Tem esse aqui, curiosidade, esse aqui é naquele formato cartoneira. É muito, muito legal, é um conto dele. Meus livros são grifados, tá, pessoal? E tem esse aqui, que eu gosto muito também, que saiu pela extinta Cossack Naif, que é um livro de contos dele, o Faca. É um livro extraordinário. Todos os livros dele são muito bons, mas eu adoro os contos do Ronaldo. Então vamos ler mais Ronaldo Corrêa de Brito. Acho que esses que saíram pela Cossack Naif já saíram por outra editora. Eu acho que pela Alfaguara, se eu não me engano, porque todos esses outros aqui são pela Alfaguara. Eu acho que o Faca e o Livro dos Homens também saiu pela Alfaguara. Então vou ficar aqui, ó, mostrar aqui pra vocês com mais detalhe. Faca do Ronaldo Corrêa de Brito. Deixa eu ver aqui o autógrafo, né, pra o caneca, com um abraço, ó, 2014. Eu não sei se foi também na época da FLAC, mas é porque eu já me encontrei com ele em outras oportunidades. Tem Antônio Calado, com Quarupi, e O País que Não Teve Infância. Adolfo Caminha, tem 2 livros do Adolfo Caminha aqui. Eduardo Campos, que é outro cearense, né, Os Vizinhos. E a gente chega agora a um escritor muito... que eu gosto muito, de quem eu gosto muito. Acabei de pegar outro livro dele que estava aqui em outro lugar, mas é outro cearense, um dos maiores contistas brasileiros, e eu não tenho medo de falar isso, porque de fato não sou eu que estou falando só, ele ganhou prêmios na época que era vivo, é o Moreira Campos. Na época do meu vestibular, caiu um livro dele que eu não tenho aqui, não sei onde está, na verdade eu acho que eu tenho, mas não sei onde está, que é o Dizem que os Cães Veem Coisas. E é uma pena a gente não conhecer muito sobre Moreira Campos, pelo menos quem não era aqui de Fortaleza, porque Moreira Campos ele tem uma escrita muito peculiar, uma escrita muito boa, os contos dele são sensacionais, e por a gente não valorizar muito da nossa história, tem um fato triste, é que a casa onde ele morava aqui, se eu não me engano, ficava no bairro do Benfica, no bairro da Gentilândia, para quem é de Fortaleza sabe do que eu estou falando. A casa onde ele morava foi destruída há alguns anos para virar um estacionamento. Isso mesmo, pessoal, virou um estacionamento, a casa do Moreira Campos. Uma pena, mas ele é um dos maiores contistas brasileiros, sim. Aí, para além do Moreira Campos, temos Paulo Mendes Campos, que é um cronista também. Esse livro dele de crônica é muito bom, Mais Estranho dos Países. No meu vestibular também caiu outro livro dele, não foi esse, mas agora me foge o nome. Temos aqui outra cearense, Natécia Campos. A família Campos é grande, né? Natécia Campos, ela escreveu essa casa que de muita gente também já caiu no vestibular. Na época que o vestibular da Universidade Federal do Ceará tinha leitura obrigatória, esse A Casa era um dos livros que caiu no vestibular. Não foi do meu, tá? Eu não li ainda esse livro, mas muita gente gosta e fala muito bem dele. Ainda tá aqui para eu ler. Temos esse aqui, o Irã sobre o Xadô, de 2 escritoras, de 2 jornalistas falando sobre o Irã. Temos Mariana Salomão Carrara, que eu gosto muito, muito. Esse aqui é Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Já li, adorei. Gostei mais ainda do Se Deus Me Chamar Não Vou, dela. Também foi um livro que foi para o pacote de textos. E ainda me falta ler o Se Não Fosse as Sílabas de Sábado, que é o mais recente romance dela. Mas a Mariana ela tem uma escrita muito boa, os romances dela são sensacionais, eu adoro a Mariana. Esse aqui saiu pela editora Nós, então recomendo para vocês que ainda não conhecem Mariana Salomão Carrara, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, tá aqui. E aí chega outro escritor também, de quem eu gosto bastante, e eu tô procurando outro livro dele que também tá perdido aqui de gaiato, mas aqui está, devolvido. Esse aqui é o João Rosânelio Carrascosa, um escritor, se não me engano, paulista. E ele tem esses livros aqui que na época... Eu tenho esse aqui da Record, que é o Amores Mínimos. Mas tenho esses outros 2 aqui que saíram pela já extinta, como eu falei, Cossack Naif. Hoje em dia eu acho que está na Companhia das Letras ou Alfaguara. Não sei bem qual é a editora que está editando a obra dele. Mas tem esse Aos 7 aos 40 e esse Caderno de um Ausente. O Caderno de um Ausente eu comprei na época da FLAC também. Comprei na época da FLAC, li numa sentada, é um livro muito bonito. Eu acho que hoje em dia esse livro está reunido na trilogia do
acho que é a trilogia do Adeus, se eu não me engano. Apesar de eu ter comprado em 2014, na época da FLAC, eu peguei o autógrafo, foi em 2015 dele. Acho que foi no evento que ele esteve aqui no Jornal O Povo, que ele conversou com a gente sobre escrita e tal. É um livro muito bom, é um dos autores que eu mais gosto, também nacionais, contemporâneos, né? Aí a gente chega a Campos de Carvalho. Campos de Carvalho tem esses 2 livros que também a Autêntica mandou para mim. Há alguns anos a Autêntica mandou uns livros para mim, quando eu tinha um clube de assinatura de livros e tal. E alguns desses livros que estão aqui foram presentes da Autêntica, tá? E aí, continuando, a gente vai aqui pro Murilo Carvalho, com Racho Jaguar. Esse também foi da época da FLAC. Tem Francisco Paiva de Carvalho. E aqui a gente tem o Ciríaco, o Rodrigo Ciríaco. Rodrigo Ciríaco. Esses livros foram presentes dele na época que ele veio para a FLAC também. Ele ficou hospedado lá no sítio dos meus pais. Aquiraz é uma cidade que eu pertinho aqui de Fortaleza, como eu falei, que sei lá, 30 quilômetros. A festa, como foi lá, o pessoal da organização entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia hospedar alguns escritores. Eu hospedei o Ferrez, hospedei o Ciríaco, hospedei também um pessoal que tocava com a Rita Gulo, com a filha do Inácio Lola Brandão, era o Edmilson Canelucci. Ele ficou hospedado lá em casa também. E gente boa, batendo muito papo, eu, Ciríaco, Ferrez, e ele deixou esses presentinhos aí pra mim, os livros dedicados por ele, autores de literatura considerada marginal, né? Não, ele não, a literatura marginal, Ciríaco e o Ferrez. Carlos Heitor Coni. Aí temos aqui Operação Prometeu, nos bastidores do tráfico de órgãos, um livro da promotora de justiça Greciane Carvalho Cordeiro. Esse livro ele foi objeto de conversa no Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. Como eu falei, a Greciane é promotora e tal. Esse livro ele fala sobre tráfico de órgãos e tal. É um livro bem legal, foi uma discussão muito interessante. É um romance, não é um livro jornalístico, é um romance, tá? E aí, ainda mantendo no Ministério Público, esse livro aqui é de um servidor, que ele me deu as duas edições do livro dele, do Sami Cruz, ele é servidor lá no Ministério Público também, meu colega. Aí vamos para João Paulo Cuenca, de Mastroianni. Temos Euclides da Cunha, outro livro da época do meu vestibular, Os Sertões. Aqui só tem o da luta, tem o volume 2 e o volume 3. Falta ainda os outros volumes, que eu não sei onde estão. Eu acho que não tem mais, na verdade. Nunca mais eu vi esses volumes, tenho que comprar, tenho que ir atrás. Outro livro de uma autora cearense, da Cadantas, Boca de Cachorro Louco. E aí eu faço aqui minha meia culpa, porque eu ainda estou devendo comprar e ler o Inhamuns dela, que eu estou muito curioso. Estou querendo ler. Esse aqui saiu pela Aliás, o Inhamuns saiu pela Moinhos. Aqui também foi com dedicatória da Cá. Temos aqui também o livro da Juliana Diniz, minha colega também de Direito da UFC, Memória dos Ossos, que saiu pela Duma. Romance fininho, romance que tem 88 páginas. Aqui é a Juliana, para quem não conhece. Que mais? Temos Taylor Diniz, que foram presentes na época do pessoal da Grua. O pessoal da Grua mandou uns livros do Taylor Diniz para mim. Em Linha Reta. E o outro é Noite Adentro. Aí tem mais um livro sobre futebol. Para quem não sabe, eu sou doido por futebol. Acho que dá para saber, né? Do MD. E aí a gente chega a Conceição Evaristo, com Os Olhos d'Água. Olhos d'Água é um livro dela de contos que eu li há muitos anos. E recentemente, não está aqui, mas está separado para eu fazer um vídeo que eu não sei onde está. Não sei se está indo no apartamento que eu moro, porque esse aqui, como eu falei, está em reforma e tal. Mas eu acho que está lá. Eu li recentemente o Becos da Memória, que eu gostei muito mais do que esse Olhos d'Água. Assim, o Becos da Memória ele me tocou de um jeito que eu vou gravar um vídeo depois para vocês. Eu li recentemente, tá entre os 5 últimos livros que eu li, mais recentes, assim. E a Maria, é um livro muito forte. A gente, um dia desse, no clube de leitura do MP, a gente conversou, tava conversando sobre outro livro, mas falou muito sobre o Becos da Memória. Todo mundo, e foi unânime, assim, a indicação do livro dela, para quem não leu, para que lesse e tal, conhecesse Conceição Evaristo. Conceição Evaristo teve recentemente aqui na Bienal do Livro do Ceará, ela foi uma das curadoras. Então, eu não preciso falar muito aqui sobre Conceição Evaristo, acredito que vocês a conheçam, né?
Depois da Conceição Evaristo, eu tenho aqui o livro do Falcão, que eu adoro o Falcão, Lero White. E aí chegamos ao Ferrez, foi o que eu falei, que se hospedou lá no sítio dos meus pais também. Aqui é a obra mais conhecida dele, Capão Pecado. Aqui é pela Planeta, mas eu acho que já saiu por outras editoras também. Não sei se... A minha dúvida sempre é se é pela Alfaguara, alguma coisa algum selo da Companhia das Letras, porque enfim, né? Eu acho que não tenho certeza, tá? Tem aqui o Cronista do Tempo Ruim também dele. E aí vamos ao Marcelino Freire. Marcelino Freire também, um escritor... Não sei se ele é classificado como de literatura marginal, mas o Marcelino é um cara muito próximo dessa galera da literatura marginal. É um cara muito bom também. Ele promove uns cursos de literatura criativa, de leitura criativa, desculpa, mais uma vez, de escrita criativa. Ele promove um evento chamado Balada Literária, que eu sou doido para ir, mas não tem aqui em Fortaleza, tem em São Paulo e outras capitais e tal. Já falei com ele, cobrando que ele traga também para cá, para Fortaleza. As pessoas se reúnem para falar de literatura e tal, enfim. Tem esse The Best of Chongas, do Ricardo Freire. E aí a gente chega a um amigo meu pessoal mesmo, colega de coletivo de escrita, que é o Cupertino Freitas. A gente, para quem não sabe, a gente tem um coletivo de escritores aqui em Fortaleza, que é o Delirantes, que se conheceu num curso de escrita criativa, depois todo mundo se juntou e montou quem quis, obviamente, e montou esse coletivo, faz parte até hoje. E o Cooper lançou esses 2 livros, não só esses 2 livros, como vários outros. Ele lançou vários livros pela Folheando, lançou livros, esse Judas no Paiol é pela Moinhos, e é um livro divertidíssimo, assim. O Cooper é muito bom construindo diálogos. Ele tem uma formação muito em roteiro, então você lê esse livro, já fica pensando nele virando um filme, virando uma série, algo do tipo. Esse Judas no Paiol, recomendo muitíssimo. O Cooper, eu fiquei descobrindo por outra amiga nossa, acho que você já me viu falar dela também, da Dawana. Ele é um dos cearenses mais premiados em editais literários, assim. Ele já ganhou muitos prêmios, os contos dele saíram em muitas coletâneas, e coletâneas as mais diversas possíveis, assim, de terror, de romance, enfim. Então esse Judas no Paiol é divertidíssimo. Tem esse Cidade Santa também, que eu ainda estou devendo ler. Mas aqui os livros do Cooper. E aí vamos para outro escritor de quem eu gosto muito, que é o Julian Fuchs. Aqui tem os 2 dele, Histórias de Literatura e Cegueira, Borges, João Cabral e Joyce. E esse Procura do Romance. Mas está faltando aqui nessa pilha, porque está em outro local, como eu falei, está junto dos livros do pacote de textos. O A Resistência dele, que é o livro dele que eu mais gosto. É muito bom, o Julian Fuchs. Para quem não conhece, por favor, vão atrás de conhecê-lo. A Resistência, depois eu mostro para vocês. E aí vai depois para outro escritor de quem eu gostei muito, principalmente esse livro aqui, que é o Barba Ensopada de Sangue. Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Durante muito tempo esse livro era meu presente, assim, para quem me pedia indicação de leitura ou presente de aniversário, enfim. Eu dava esse livro para muita gente. Hoje em dia eu já mudei, já passei a dar outros livros diferentes, não o mesmo livro para todo mundo. Mas eu adorei esse Barba Ensopada de Sangue. Eu não era muito de ler literatura contemporânea, até conhecer esse livro do Daniel Galera. Depois eu mudei bastante a minha estante aqui. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas, contudo, todavia, porém, eu adorei esse Barba Ensopada de Sangue. Mas esse Meia-Noite e 20 me decepcionou um pouco. Assim, eu gostei do Barba e não gostei desse Meia-Noite e 20. Talvez por eu ter ido com uma expectativa muito alta, né? Então, talvez tenha sido isso. Para além desses livros do Daniel Galera, vou agora para o livro de outro colega de coletivo. Esse aqui eu acho que vocês já conhecem. Palavra que Resta, do Estênio Gardel, outro autor cearense, saiu pela Companhia. Foi um livro bastante comentado. Muita gente mesmo ficou curiosa com essa história do Estênio. Ele começou a montar esse livro no curso de escrita criativa, junto com a gente do coletivo e tal, e demorou um tempo até esse livro sair. E quando saiu foi esse sucesso, né? Estênio, e o Estênio, além de tudo, é gente boa também, gente boníssima. Esse livro foi conversado sobre ele um dia desse também no clube de leitura do Ministério do Estado do Ceará. Então, a Palavra que Resta também está aqui na minha estante. E aí, falei antes que eu era fã dos Titãs, também sou fã dos Dias do Havaí. Tem aqui 2 livros também do Humberto Gessinger, As Entregas do Horizonte e 6 Minutos de Atenção. Não sei quem gosta do Humberto, quem não gosta, mas enfim, esses livros também autografados. Temos esse da Débora Kretzmann Goldenberg, Valente. Também foi enviado pelo pessoal da Grua.
Tem esse do Paulo Emílio, Cemitério. Ricardo Guilherme, que é um autor, escritor, ator, acho que ele tem, não sei se é teatrólogo mesmo, ou é ator de teatro só, entre aspas, claro. Ricardo Guilherme, um livro que saiu pela Substância, é um livro de contos. Tem esse aqui do Kelmer, que está dentro também, Matrix. Também outro autor cearense. Temos aqui também, depois do Ricardo Guilherme, Bernardo Guimarães, com a Escravizaura. Sérgio Buarque de Holanda, com esses livros clássicos da sociologia, então, enfim, da formação brasileira, né, que é o Visão do Paraíso e o Raízes do Brasil. Para quem passou para a Faculdade de Humanas e não leu Raízes do Brasil, pelo amor de Deus, fez uma faculdade errada, ou então ignorou as leituras obrigatórias dos primeiros semestres. E aí vai outro livro também que eu comprei na época da FLAC, são os livros do Bernardo Kucinski, os livros muito bons, livros pesados, mas muito, muito bons, assim. O Caio, Você Vai Voltar Pra Mim, eu acho, se eu não me engano, também estão autografados, também que saíram na época pela Cossack Naif, autografados, da época da FLAC também. Então, para quem não conhece o Bernardo Kucinski, eu acho que os livros dele agora também estão pela Alfaguara. Agora a gente chega ao Rodrigo Lacerda, a República das Abelhas, também da época da FLAC. Agora, também da época da FLAC. Temos também o livro de outra autora cearense, que é da Isabel Leal. A Isabel Leal, como eu falei aqui, a gente teve o curso lá de escrita criativa, e o curso era bem diverso, assim, a gente tinha gente de 14 a 80 anos. E a pessoa de 14 anos era ela. Ela lançou esse livro pela... Agora me falta a editora, autografado pela BL, pela Novo Século, 2017. Então, nunca mais vi nenhuma notícia da Isabela. Ela, não sei se ela parou de escrever, se ela continua. Tomara que tenha continuado. Aqui o Paginário, que é uma organização da Ana Kalima. São as meninas aqui de Fortaleza, da Aliás. A Aliás é uma editora só formada por mulheres daqui. Tem Natália Lima, também uma escritora cearense. Ela estudava comigo para o Instituto Rio Branco. Lançou esse livro chamado Grandes Mudanças. Tem também Regina Lima Verde, escritora também cearense. Se me contam, eu conto, livro de contos. Se eu não dissesse, vocês não saberiam, né? Tem esse do Ricardo Lísias, Ana e Outras Novelas. Aí temos Clarice Lispector por aqui. Clarice Lispector, não preciso falar nada sobre ela, acho que vocês já estão cansados de saber. Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. E aqui temos livro de outra amiga minha do coletivo, da Marília Lovatel, A Sala de Aula e Outros Contos, e Coração de Mosaico. A Marília Lovatel, ela tem uma coisa curiosa sobre ela. Ela foi minha professora na época do colégio, professora de redação. Acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, sei lá. E hoje em dia ela é minha colega aqui no coletivo, né, de escritores. A gente escreve junto, compartilha textos. E é curioso, né, o caminho que a vida leva a gente. Acho isso muito legal. Tem outro livro dela, o mais recente, que ainda está lá em casa, porque é um livro infanto-juvenil que eu uso para contar a historinha para minha filha dormir, que é o Grãos de Paisagens. Quem acompanha o meu Instagram viu lá, que eu fui pro lançamento com minha filha. É o mais recente da Marília, acho que não tem nem uma semana de lançamento dele. E aí, depois da Marília, tem o do meu primo, Michel Macedo, Fragmentos de Insônia. Esse livro é um livro de contos dele. Várias historinhas. O Michel, ele é aquele primo em quem você se espelha quando você é mais novo. Então, o Michel, ele mora no interior do Ceará, atualmente ele mora no Crato, mas ele é de Juazeiro. E ele é aquele primo, sei lá, que eu copiava as músicas, que eu ia pra casa dele, ficava vendo os VHS dele dos Simpsons, escuto o que ele escuta, que é metal, enfim, aquele primo mais velho que você usa de exemplo, né? Aí eu tenho Ana Maria Machado, com Alice Ulisses, e depois chega um escritor que é tão pouco falado, mas que é tão bom, outro escritor cearense, que é o Nilton Maciel. O Nilton Maciel me foi apresentado por um professor na época que eu fazia letras na UFC, que estava tentando um mestrado e tal. Eu pensei, inclusive, em estudar a obra do Nilton Maciel. Conheci o Nilton, são esses livros aqui dele.
E ele era um escritor profícuo, assim, tinha muito conto aqui, a maioria dos textos dele era de contos, ele tem esses volumes aqui, 1 e 2 de contos reunidos. Ele tem alguns livros infantis também, tem esse aqui, Os Guerreiros de Montemor, que saiu pelo Armazém da Cultura. E na época eu me encontrei com o Newton umas 3 vezes, fui na casa dele conversar sobre literatura. Ele estava fazendo um livro, uma antologia do conto cearense, falando de toda a história da literatura cearense, chegando aos contemporâneos. Tava botando meu nome no livro também e tal, mas infelizmente não lembro qual era o ano exatamente, ele chegou a falecer. Ele ia para um evento de literatura fantástica no interior de Ceará e acabou tendo alguma coisa em casa, não resistiu, faleceu. Uma pena. Pouca gente fala do Newton, mas ele é um escritor fantástico, assim, fantástico nas duas acepções da palavra. Ele escreve literatura fantástica e ele é um escritor fantástico. E aí a gente chega a Giovanna Madalosso, com A Teta Racional, tem esse livro dela aqui. Eu tenho também Sweet Tokyo e tenho também outro livro dela que agora me fugiu o nome. Mas o único que está aqui é o A Teta Racional, não sei cadê os outros. Como falei, devem estar perdidos por aí. Aí são os livros do Carlos Eduardo Magalhães, que é o dono, quem manda, enfim, lá na grua, que ele enviou os livros dele para mim. Ele tem uns livros muito bons, Super-Homem, Não Homem, Carol e Os Invisíveis. Este aqui, não li todos ainda, tá, Carlos? Mas lerei. Esse aqui, muito bom. O Petrolina também. Petrolina é um livro muito bom. O Carlos, ele já ganhou alguns prêmios, também pouco falado por aqui. Então, podemos ir atrás de conhecer também a obra do Carlos Eduardo Magalhães. Além do Carlos Eduardo Magalhães, outro livro da grua, que ele mandou, esse da Maria Carolina Maia, Ciranda de Nós. Tenho também Filhos de Sarajevo, do Bruno Marfinati. Esse livro aqui é da época que eu estudava, que era da Faculdade de Direito. Eu participava de uma simulação da Organização das Nações Unidas, que era chamada SONO. A simulação de organismo internacional que a gente organizava na época da faculdade e tal. E teve um ano que eu organizei o Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. E aí, com pesquisa, ia atrás desses livros. E esse aqui é de um jornalista, Bruno Marfinati, eu acho que na época ele era da Band. Entrei em contato com ele e tal, comprei um livro muito legal, muito bacana. É um episódio duro da história recente, né? Mas é isso. Além desse, temos esse aqui, Primeiro Canto, do Leonardo Tibol Martins. Esse livro aqui é de um colega meu da época do colégio. Acho que ele devia ter 7, 8 anos, 9 anos no máximo, e lançou esse livro na época. E aí um dia desse eu fui num sebo, encontrei, vou comprar. Só por motivos de recordação mesmo. Acho que o Leonardo hoje em dia também é formado em Direito, não tenho certeza, mas eu acho que é. Continuando aqui, a gente chega agora ao Alcides Matos, outro escritor cearense. Esse livro foi lançado há alguns anos na extinta Livraria Cultura. Não temos mais aqui em Fortaleza. Eu fui para esse lançamento sem conhecer nada, sem saber de ninguém, e fui para esse lançamento. Temos também Gisele Mirabai com Machamba. Machamba, que é um livro, se eu não me engano, esse livro dela foi premiado no Prêmio São Paulo de Literatura. Eu acho, não tenho certeza. Posso estar errado. Foi vencedor. É um romance. Foi o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2017. Tá? Então eu estava falando tudo errado. É um romance, não é um livro de contos. Depois da Gisele Mirabai, a gente chega a uma autora cearense também muito boa, que é a Ana Miranda. E aqui, Semiramis, tem um livro dela que é mais conhecido, que é O Boca do Inferno, em que ela fala sobre o Gregório de Matos e tal. Mas ela tem muitos outros livros. A Ana Miranda também, não sei se esse meu livro está autografado, eu acho que não. Ainda não. Ah, tá. Foi 2015, né, que eu encontrei a Ana Miranda e peguei autógrafo. Como eu falei, eu sou tiete mesmo de escritores e pegar autógrafo sempre que eu posso. Além da Ana Miranda, tem outra escritora cearense, que é a Tessia Montenegro, com Os Espantos e O Vendedor de Judas. São livros de contos, livros curtinhos. Não sei se esse aqui é de crônica ou de conto. Não, ele é de conto mesmo. São contos curtinhos, assim. A Tessia também foi uma que esteve na
curadoria da Bienal do Livro do Ceará, recentemente. E ela é uma escritora muito boa. Ela tem livros agora, acho que ela tem livro que saiu tem o Turismo para Cegos, eu acho que é da Companhia das Letras também. E muito boa a Tessia. Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes. A gente tem Joaquim Nabuco também, clássico, né? Aqui. Aí a gente tem Raimundo Neto, outro escritor cearense, com os Acangapebas. E aqui, deixa eu ver, o Raimundo Neto também tem outro livro dele. Também tem outro livro dele, que também foi enviado no pacote de textos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Outra escritora cearense, Solange Maria Nogueira. Ela me pediu algumas orientações para esse livro dela, antes dela lançá-lo. Muito legal, o livro da Solange. Que mais? Guidinha do Poço, se eu não me engano. Dona Guidinha do Poço, do Manuel de Oliveira Paiva. Tem aqui o livro da Vanessa, A Filha Primitiva. Acho que muitos de vocês conhecem já esse livro. Filha Primitiva, o livro da Vanessa Passo, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2021, 2022, não tenho certeza. Sexta edição do Prêmio Kindle, foi publicada pela Zé Olímpio. Esse livro é recente, acho que muitos de vocês já viram, pelo menos, nas redes sociais. A Vanessa também foi nossa colega lá do curso de escrita criativa. Ela me mandou esse livro dela, na verdade o pessoal da editora, né, da Zé Olímpio. Além da Vanessa Passos, aí a gente vai para o Marcelo Rubens Paiva, segunda vez que te conheci. A gente chega ao Jeff Peixoto. O Jeff, ele é radicado aqui em Fortaleza, acho que ele nasceu em Brasília, se eu não me engano. Mas ele é dono da editora pela qual eu lancei meu único livro solo até hoje. Ele tem esse O Mal de Janin, 96 Dias Embaixo da Cama, que é essa editora chamada, cadê? Vocábulo 1. É do Jeff. Jeff, meu amigo. Depois tem Luiz Henrique Pelanda, que foi um escritor que foi indicado pela Giovanna Malalosso, na época ainda que eu estava procurando escritores para enviar no pacote de textos. Esse aqui é A Fada Sem Cabeça, Detetive à Deriva. Eu adorei A Fada Sem Cabeça, são contos bem insólitos, assim, muito legais. Esses aqui não foram fotografados ainda, porque ele mandou pelos correios. Eu acho que a editora me mandou direto pelos correios. A gente tem também Carlos Eduardo Pereira, com Enquanto os Dentes, que foi o livro dele que saiu pela Todavia. E agora, recentemente, ele acabou de lançar um livro novo, que é o Agora, o romance mais recente dele. Aí a gente tem Nélida Pinhon, o Livro das Horas. A gente tem José Alcides Pinto, que é outro escritor cearense, e aqui é um clássico dele, Os Verdes Abutres da Colina. Ele tem a chamada Trilogia da Maldição, e esse livro faz parte dela. Esse livro fez parte do vestibular de muita gente, acho que minhas irmãs, na época, também pegaram esse livro no vestibular delas. Não chegou até mim, eu não cheguei ainda a ler Os Verdes Abutres da Colina, mas é um clássico da literatura fantástica cearense. Aí a gente tem aqui Raul Pompeia, com Ateneu. Tem Adélia Prado, Solte os Cachorros. Selma Prata, ela entrou em contato comigo, não sei se foi ela, não, foi o editor dela, entrou em contato comigo para me mandar alguns livros dela, que é essa editora 7 Letras, editora 7 alguma coisa. A Selma Prata, ela já foi vencedora de prêmios literários, principalmente com esse O Segredo da Boneca Russa. É uma escritora, não sei se eu já falei aqui, é uma escritora cearense. Esse aqui é um romance, é o livro mais conhecido dela. Esse, O Segredo da Boneca Russa. Esse, Confinados, traz contos da época já da pandemia, então é bem recente. Ela é uma escritora contemporânea. Para além, vamos continuar aqui, temos Mário Prata, temos alguns livros do Mário Prata, que a editora me mandou. Esses livros aqui todos a editora me mandou. Tem Mário Del Priori, A Carne e o Sangue. Tem o clássico, o 15, da Raquel de Queiroz. Eu adoro essa edição dela é muito bonita, desse livro é muito bonito. Foi o primeiro livro do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. E, como eu falei, essa edição da Zé Olímpio, capa dura, é sensacional. Raquel de Queiroz eu não preciso falar aqui pra você, né, sobre ela. Além, vamos para Graciliano Ramos, outro escritor que eu adoro.
Graciliano Ramos tem esse Insônia, mas tem outros livros, tem São Bernardo, tem Memórias do Cárcere. Eu adoro Graciliano Ramos, não sei cadê os outros livros dele, vou procurar. Zé Lins do Rego, com Fogo Morto. Zé Lins do Rego também é outro escritor clássico brasileiro. Júlio Ribeiro, com A Carne. A gente tem aqui também Natércia Rocha, outra escritora cearense, pelo menos que é radicada aqui em Fortaleza, que eu me lembro. A gente vai também para Ruth Rocha, Historinhas Malcriadas, também outro livro clássico para quando você começa a ler, junto com o Pedro Bandeira. Eu não tenho aqui, tá me faltando ainda, livro da coleção Vagalume, para fechar os livros que eu lia assim que eu comecei a ler. Então, não tenho coleção Vagalume, mas é outro livro também que me fez pegar gosto pela leitura. Aí tem Nelson Rodrigues, com A Vida Como Ela É, clássico também. Alan da Rosa, com Reza de Mãe e Zumbi Assombra Quem. Foi enviado pelo pessoal da Editora Nós. Tem Murilo Rubião, O Homem do Boné Cinzento e Outras Histórias. Rufato, Eles Eram Muitos Cavalos. Rufato, Flores Artificiais, O Verão Tardio. O mais clássico dele é esse, Eles Eram Muitos Cavalos. Então, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio São Paulo de Literatura com esse livro. Acho que foi o São Paulo. E aqui, Chico Sá, tenho alguns livros dele autografados também. Chico Sá já esteve aqui, já tomamos algumas cervejinhas juntos. Chico tá devendo mais uma vinda aqui a Fortaleza pra gente tomar cerveja e bater um papo. Ana Amélia Sampaio, também foi colega minha de letras. Ela lançou esse livro sobre outro escritor cearense, o Ayrton Monte, Ayrton Divan. Lia Sanders, também escritora cearense. Paula Santoro. Esse aqui, Memória de uma Noiva em Santorini. Ela fez um curso de escrita comigo, que é a Luna Sarantopoulos. É uma história que se passa na Grécia e tal. Ela tem uma paixão pela Grécia. Eu não sei se ela lançou o volume 2 já desse livro, vou até perguntar para ela. Aqui, Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, um livro bem recente, saiu pela Alfaguara. Acho que vocês devem conhecer a história. Heloísa Seixas, com o 8º selo. Ricardo Sete, Conversas com Vargas Llosa. A gente tem aqui o Marco Severo, outro escritor cearense, de muito destaque aí na parte de contos. Esse Todo Naufrágio é também lugar de chegada, mas os títulos dos livros do Marcos sempre são bem marcantes. São grandes, são títulos longos e bem marcantes, assim, bem bonitos, na verdade. Então esse é o livro dele que eu tenho pela Editora Moinhos, mas eu sei que ele já lançou pelo menos mais 3, eu acho. E ele é professor de escrita criativa, da parte de conto, principalmente. Então, Marco Severo conheçam. Ana Liz Soares, ela foi durante muito tempo parceira do Pacote de Textos, quando o Pacote de Textos ainda existia como o Clube de Assinatura. Esse Domingo, que é o romance dela que saiu pela Editora Instante. Esse aqui do Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. É o único dele que eu tenho aqui, mas eu já li Xangô de Baker Street também. E vamos agora para os últimos. Os últimos, como são bem aqui embaixo, eu vou trazer aqui para cima, que fica melhor de mostrar para vocês. Tá? Primeiro é esse do Hernani Só, Como o Diabo Gosta. Vou trazendo e botando aqui. Tem também Verônica Stiger, com Opisani Suata. Também saiu pela Cossack Naif. Cossack Naif tinha umas edições muito bonitas, muito boas. Vamos botando aqui que fica melhor. A gente tem também Visconde Toné, com A Inocência, clássico da literatura brasileira. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ganhador do Jabuti 2021, o último livro discutido pelo Clube de Leitura do Ministério Público. Muito bom também. Temos esse aqui, sensacional, Rodolfo Teófilo, A Fome, que é outro escritor cearense. Ele é tido como um dos precursores do movimento do realismo, naturalismo. Ele é um livro bem cru, fala sobre a seca no final do século XIX aqui no Ceará. E ele fala com termos bem duros mesmo, bem crus. E ele recebeu muita crítica por conta disso, mas é porque o tema é um tema pesado, né? Mas aconselho a quem não leu, não conhece ainda Rodolfo Teófilo, leia A Fome. Depois temos Márcia Tiburi, com 4 Passos sobre o Vazio. Estamos chegando ao final. Dawana Vale, de quem eu falei aqui, minha grande amiga Dawana.
tem o Tempo em Amuns. O outro livro dela, bem recente, de microcontos, agora eu esqueci o nome da Dal, você me perdoa, mas está emprestado com minha mãe. Minha mãe adorou o livro da Dal, ainda não me devolveu, fica aqui o registro. Carlos Vasconcelos, outro autor cearense, responsável há muito tempo por um programa de leitura, de incentivo à leitura lá no Sesc daqui de Fortaleza. Tem Zuene Ventura com a Sagrada Família, Érico Veríssimo, Continente, parte do Tempo e o Vento, calhamaçozão Tempo e o Vento. Para ficar na família Veríssimo, temos também Ana Terra, também do Érico Veríssimo. Aí vai Luiz Fernando Veríssimo, eu tenho 4 livros dele. Temos Michelin Verunsky, com o Som do Rugido da Onça, o vencedor do Jabuti 2022. O Caso do Império, do Oliveira Viana. Torturado, que é a minha paixão dos últimos anos, assim. O vencedor do Jabuti 2020, vencedor do Oceanos. Vocês já devem conhecer, já devem estar cansados de ouvir falar de Torturado. E temos esse do Valêncio Xavier, Crimes à Moda Antiga. E aí você me pergunta assim, Rafael, senti falta de alguns escritores que você fala que são os seus preferidos. Senti falta de Machado de Assis. Onde está Machado de Assis? Onde está Drummond? E aí eu falo, calma, eles ficam num lugar à parte aqui da minha estante. Vamos só mostrar para vocês? Só um minutinho. Aqui é a parte do Machado, que aí eu boto tanto os romances como os contos, como a parte de biografia, a parte de estudos sobre ele, né? Então, Machado de Assis fica aqui isolado, tem uma parte só para ele. Tem uma parte também só pro Drummond, que aí eu boto crônicas, eu boto poesia, tudo junto e misturado ali. Temos a parte do Guimarães Rosa, aqui embaixo, que aí também tem a obra dele. O Guimarães, de todos os meus escritores favoritos, foi o que eu descobri mais tardiamente, mas também tem alguns livros dele aqui, algumas coisas de estudo também. E tem aqui também, aí vai já para poesia, Vinícius de Moraes, também tem crônica, claro, mas Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes está aqui. Também gosto muito do Vinícius. E eu acho que... falta também os livros do pacote, como eu falei. Estão aqui separados. Dá para ver o da Socorro Racioli, do lado do Julian Fuchs, aí o do Raimundo Neto, esse Crônicas Absurdas de Segunda. Tem o da Tércia, O Tempo em Estado Sólido. Tem o do Marcelino Freire. Tem... quem mais? Vamos procurar aqui literatura nacional. Temos Rodolfo Teófilo, que eu já falei. Cadê? E eu acho que é isso, tá? Tem Machado, Isaú Jacó. E tem O Seu Lado Esquerdo, do Alberto Mussa. E eu acho que Nara Vidal, também, que foi o último livro do pacote. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a estante do pacote, dessa parte principalmente de literatura nacional. E outro dia eu venho aqui para mostrar a parte de literatura estrangeira. Tudo bem? Obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Não se esqueçam de comentar, curtir, deixar seu like, deixar suas impressões. Se quiserem saber mais sobre alguma outra obra, pode perguntar aí, que eu tenho todo o prazer em explicar, em falar sobre ela. Se eu já tiver lido, dou minha impressão de leitura sim. Se eu não tiver lido, aí eu não sei o que é que eu faço, tá? Mas muito obrigado e até o próximo vídeo do pacote, hein? Fui!